Bom, pessoal, vamos lá. Nós vamos iniciar aqui a parte dos conceitos-chave em estatística, bem pouquinha coisa, só para vocês entenderem, tá? Antes da gente começar a fazer os cálculos, a gente vai precisar saber alguns conceitos. E primeiro ponto aí é a questão da tabela de frequência, da montagem da tabela de frequência, tá? Isso nós vamos ver nas próximas aulas. Hoje, então, para que a gente possa entender um pouquinho mais, né, sobre estatística, a gente tem a questão Imagine que você fez uma pesquisa, você coletou dados de uma determinada pesquisa e agora você precisa tabular e organizar esses dados. E depois, a partir disso, a gente vai entender melhor como é que eu monto uma tabela de frequência, como é que eu faço a moda, como é que eu identifico a mediana, como é que eu identifico a média, tá? Mas primeiro vamos passar pelos conceitos-chave, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui, o primeiro conceito-chave é a tabela primitiva. Gente, até peço desculpas pela qualidade desse vídeo, não vai ficar boa. Eu preciso fazer de uma forma diferente. Eu tô com um problema na câmera do meu celular e ela só tá funcionando no Zoom. Então eu vou ter que bolar para a próxima aula uma estratégia melhor, ok? O que é então a tabela primitiva? Ela simboliza e significa o conjunto de elementos que não foram organizados. Então, quando eu passei uma pesquisa aí que vocês fizeram, por exemplo, de TCC, eu passei os formulários. Vamos supor que vocês trabalharam com formulários manuais, né? Neste momento, vocês tiveram as organizações, as informações todas desorganizadas, não houve uma organização. Você recebe o formulário da pessoa A, B, C, D, E e os dados estão todos desorganizados, está tudo misturado, se elas são do sexo feminino, masculino, a idade, as respostas, se elas gostam do corte de cabelo curto, comprido, independente da pesquisa que foi feita, as informações estão desorganizadas e isso a gente chama de tabela primitiva, tá? O rol é justamente quando eu vou pegar essas informações, né, e vou organizar. Então, é uma tabela que não é bem uma tabela, mas é um conjunto de dados organizados de acordo com aquilo pelo qual eu executei a pesquisa. Geralmente, então eu vou utilizar o rol, né? Eu vou montar um rol, então eu vou pegar, vamos supor que a gente está trabalhando com variáveis quantitativas de idade. Então eu vou pegar lá em ordem crescente. As idades que eu estou estudando são de 5 a 15 anos, então eu vou organizar esses dados de forma que eu consiga visualizá-los mais facilmente. Isso na prática a gente vai aprender na próxima aula, tá? Eu tenho também a classe, né? Então, quando eu tiver que calcular, fazer alguns cálculos mais complexos, eu posso ou não ter intervalos de classe. Eu posso distribuir os dados em intervalos. Um exemplo clássico disso é quando eu trabalho, por exemplo, com faixas etárias. Se eu quiser saber se a pessoa é casada ou solteira, eu não terei o intervalo de classe. A informação ela é objetiva. Agora, se eu quiser trabalhar, por exemplo, com as idades, ou mesmo, vamos colocar um outro ponto, a altura de uma pessoa, eu posso montar intervalos de classe, tá? Então, assim, eu terei variações na minha variável. Por exemplo, eu vou trabalhar lá que eu quero saber quantas pessoas da sala de administração tem de 1,5 m até 1,60 m. Então, eu trabalho com um intervalo de classe. Todas as pessoas que tiverem de 1,50 m, 1 centímetro até 1,60 m vão entrar nesse intervalo, tá? Mas o que é mesmo a variável? Vamos lá para o próximo item. A variável
ela é justamente a característica desses elementos da amostra, que foi o que eu acabei de citar para vocês. Tanto eles podem ser qualitativos, quanto eles podem ser quantitativos. Então, qualitativo, casado, solteiro, cor de cabelo, loiro, loiro, castanho claro, castanho escuro, preto, né? E a quantitativa a gente trabalha com números, geralmente que representam quantidades, tá? O próximo item importante para a gente saber, para que nós possamos dar início depois nos cálculos e na montagem de tabelas, ninguém vai ficar com labirintite, hein? Com essa dança que eu tô fazendo aqui hoje. São os limites de classe, tá? Então, eu tenho lá, dentro do meu limite de classe, que é justamente esse exemplo que eu passei agora da altura, eu vou ter um limite inferior e eu vou ter um limite superior. Então, vamos supor que eu estou trabalhando com a altura da sala dos alunos da sala de administração. Eu quero saber os alunos que têm de 1,50 m até 1,60 m. Então, o meu extremo inferior, meu limite inferior, eu chamo de L'(I). Ele é 1,5 m, 1,50 m. E o meu limite superior, eu chamo de L'I, que é justamente 1,60 m, tá? Pessoal, lembrando que essas informações soltas não fazem pra gente muito sentido, tá? Elas vão começar a ganhar forma e fazer sentido a partir da semana que vem na próxima aula. Nós temos também algo importante que nós vamos precisar depois utilizar, que é o ponto médio. Quem é o ponto médio? Ele é o ponto que divide o intervalo de classe em duas partes iguais, tá? Ele é representado por PM ou por XI. Então, se eu estiver falando novamente desse intervalo de 1,5 m de altura, 1,50 m até 1,60 m, eu vou saber o ponto médio desse intervalo justamente no meio, na divisão desse intervalo de classes, tá? Então, o ponto médio a gente vai aprender depois a calcular, mas é o somatório dos intervalos dividido por 2, tá bom? Então, eu somaria aí 1,50 m mais 1,60 m, dividiria por 2, então o meu ponto médio dentro desse intervalo de classe é 1,55 m, tá? E aí eu tenho também, por último, para a gente finalizar esses conceitos básicos para hoje, eu tenho a amplitude de um intervalo de classe, que eu também vou precisar saber calcular lá na frente, quando eu estiver executando outros cálculos, tá? A amplitude, ela é uma medida obtida pela diferença entre os limites superior e inferior de um intervalo, e ela é indicada por H. Então, para que eu saiba a amplitude de um intervalo de classe, eu vou precisar subtrair o L'I. Quem é o L'I mesmo? Eu vou voltar aqui para vocês, ó. O L'I, sem labirintite, é o limite superior e o L'I é o limite inferior. Então, eu simplesmente vou subtrair o superior do inferior e aí eu vou conseguir a amplitude. Nossa, Marisa do céu, quanta coisa, eu não tô entendendo nada, tá tudo muito vago, tudo muito solto. Calma, gente, guardem essas informações, se for possível, façam essas anotações no caderno, tá? Para que a gente possa usar isso depois com consulta, vocês vão ter facilidade de utilizar isso depois consultando o caderno de vocês, tá? Então, a gente falou hoje sobre os conceitos-chave para que a gente possa iniciar os cálculos em estatística. Na semana que vem, a gente vai começar a entender um pouquinho melhor a montagem de um rol. A gente vai ver uma tabelinha primitiva, como ela vem. Depois vocês vão montar rol e depois a gente vai aprender a montar tabelinha de frequência, tá bom? Então, eu espero que o vídeo não tenha dado tontura em ninguém. Semana que vem isso vai melhorar, eu vou trabalhar de uma forma diferenciada, vou ter que arrumar um outro celular, porque o meu teve esse problema, tá? Como ele dá o zoom, eu não tô conseguindo encontrar uma distância adequada, eu moro em apartamento, né? Então fica muito perto e acaba acontecendo assim.
Mas na semana que vem nós vamos trabalhar com uma outra câmera aí, vou pegar um outro celular, nós vamos conseguir ter um conteúdo melhor, tá? Um vídeo de melhor qualidade para vocês. Não quis puxar muito nessa primeira aula também, porque vocês vão precisar aí de tempo, tem que ter paciência. Estamos aprendendo a mexer no Teams, tá? Eu desejo um bom retorno a todos. Tomara que vocês curtam bastante calcular aqui essas continhas que são realmente uma delícia, tá bom, gente? Então, agradeço muito a paciência de vocês e semana que vem a gente se fala, tá? Fiquem com Deus aí, bom resto de semana.